Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a Virgem Maria esteja convosco. Hoje então faremos o comentário do Evangelho de João, João capítulo 20, versículo 19 a 31, mais uma narração das aparições de Jesus ressuscitado. E também nesse comentário nós também comentaremos um pouco sobre a Divina Misericórdia, essa grande festa instituída no seio da Igreja pelo nosso grande Papa, agora beato, João Paulo II. Faremos então o comentário desse Evangelho e também falarei um pouco sobre a Divina Misericórdia e a devoção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. E novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e toca ao meu lado, e não sejas um incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, é belo meditarmos a ressurreição do Senhor. Depois de termos passado por todo este período da Semana Santa, todo este período da paixão, morte do Senhor, agora nós mergulhamos na vida do ressuscitado. E hoje, nesse domingo, o domingo da Divina Misericórdia, neste domingo de Páscoa, o Senhor nos convida a mergulharmos e meditarmos na figura de Tomé. Tomé, que era um discípulo que, fiel ao Senhor, um discípulo que amava o seu Senhor, um discípulo que havia até dito para o Senhor: "Nós também iremos contigo para morrer contigo, Senhor." Um homem que caminhou e amou Jesus, mas na aparição de Jesus, Tomé não estava. E Tomé, diante dos relatos da aparição de Jesus, Tomé, ele não acredita no testemunho da sua comunidade. Isso nos faz refletir também, porque quantas vezes tantas pessoas fogem, saem das nossas igrejas, porque não acreditam no nosso testemunho. Porque muitas vezes o nosso comportamento, a nossa vida, não é uma vida de quem realmente presenciou a aparição de Jesus ressuscitado.
A comunidade Tomé, nesse momento difícil da crise, Tomé diz: não, é necessário que eu coloque o meu dedo nas suas chagas, que eu coloque o meu dedo no seu lado, é necessário que eu veja. E Jesus vem depois mais uma vez para toda a comunidade reunida, agora com Tomé, e diz as mesmas palavras: a paz esteja contigo, convosco. Porque a paz de Jesus é aquela única capaz de unir, de ligar. O homem deseja paz, o nosso coração clama por paz. E quando Jesus ele entra com as portas estando fechadas, anunciando a paz, Jesus diz para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui, coloca a mão aqui no meu lado, me toque. E Tomé cai de joelhos: meu Senhor e meu Deus. Mas é belo ver como Jesus se deixa tocar. Jesus vem ao encontro da descrença, da dúvida dos seus. Porque o Senhor não quer perder nenhuma só ovelha. Só o fato, e aqui entra a grande misericórdia de Deus, só o fato do Senhor pensar em perder um dos seus, o seu coração treme, o seu coração se abala. E Jesus sente a necessidade de vir mais uma vez e se fazer sentir para aquele que está perdendo a sua fé. É por isso que o Senhor deixa um rebanho inteiro, 99 ovelhas, para atrás só de uma. Aqui entra a grande misericórdia de Deus, que nós comemoramos neste domingo, o domingo da Divina Misericórdia, que antigamente era chamado o domingo em albes, domingo em branco, porque após ter feito o batismo na noite de Páscoa, na vigília, no dia de Páscoa, a pessoa vestia a túnica durante uma semana, a túnica branca, para mostrar que era uma nova pessoa, renascida na água do batismo. E só no 8º dia tirava a túnica, para mostrar que agora sim, depois do batismo, nasceu um novo homem. E agora a igreja nos convida a, neste domingo em Alpes, esse domingo em branco, melhor, a Divina Misericórdia, porque foi a Divina Misericórdia a cruz, o sangue derramado na cruz que nos deu vida nova. A palavra misericórdia é uma palavra latina, misericordia, a miséria do coração. O Senhor que olha os seus, olha com amor e vê a miséria que há no coração dos seus e compreende. E este é o grande segredo de Deus, o grande segredo de Jesus. Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, Jesus comia com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Jesus sentava à mesa com todos. E todos diante de Jesus amavam a presença de Jesus, gostavam da presença de Jesus. Não porque Jesus era como um deles, não, mas porque Jesus não os condenava, Jesus os acolhia. É a acolhida que transforma o coração. Se nós queremos ser sinais da misericórdia de Deus, nós devemos acolher como Jesus. Não amar e concordar com o pecado, mas acolher o pecador e ver que ele precisa de se sentir amado, acolhido, para que ele sinta essa potência do amor de Deus e se transforme. A festa da Divina Misericórdia, essa festa que nasceu a pedido do próprio Jesus, a irmã Faustina, e que depois o nosso grande Papa, conhecendo esses escritos, o diário da irmã Faustina, que eu tive a graça de ler 2 vezes, ele proclamou na igreja a festa da Divina Misericórdia. E Jesus disse que neste dia da Divina Misericórdia, todos aqueles que se aproximarem dele com o coração aberto para receber o seu amor, serão purificados e receberão a misericórdia, aqui nesta vida e na outra. E por uma graça de Deus, todos aqueles que neste dia da Divina Misericórdia recebem a comunhão, estão confessados, rezam o Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai,
juntamente com a jaculatória Senhor Jesus, eu confio em vós, recebem indulgência plenária, que pode ser para si oferecida para uma alma do purgatório, para tirar uma alma do purgatório. E Jesus disse mais, que todos aqueles que venerarem este quadro da Divina Misericórdia receberão graças incontáveis na sua vida. E como é belo contemplar este quadro da Divina Misericórdia. Nós vemos o raio vermelho e os raios brancos. Os raios do sangue do Senhor derramado na cruz, que jorraram do peito de Jesus ao ser ferido pela lança, e os raios da água. Os raios vermelhos, símbolo da Eucaristia. Os raios brancos, símbolo do batismo. As águas do batismo. E o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedimos com devoção e em oração diante do seu quadro, Ele nos atenderá. Sobretudo quando nós rezamos por uma alma que está em estado de pecado mortal. A Divina Misericórdia é a única capaz de entrar. Como Jesus, que hoje entra, quando os discípulos estavam todos com as portas fechadas, Jesus entra com as portas fechadas naquele local. E a Divina Misericórdia, ela é capaz de entrar tendo um coração blindado pela dureza, blindado pelo ódio. Porque a graça de Deus, quando ela entra, ela transforma. Havia um comunista na França, que Frassati chamava, que ele dizia que ele, que era filho de um dos maiores comunistas da França, nunca tinha pisado numa igreja, ateu, e ele havia marcado um encontro com um de seus amigos, na frente do Sacré-Cœur, em Paris, do Sagrado Coração, da Igreja do Sagrado Coração em Paris. E nisso o seu amigo demorava, e ele sabia que lá havia obras raras. E ele resolve entrar na igreja pela primeira vez na sua vida. E quando ele entra na igreja, ele relata que naquele momento que ele entra, havia o Santíssimo Sacramento exposto. Ele nem sabia o que era o Santíssimo Sacramento, mas ele se sente jogado, cai prostrado no chão. E ele diz que ele cai um ateu e se levanta um cristão. A Divina Misericórdia é os que entra nos corações. E neste domingo da Divina Misericórdia, nós também podemos fazer um exame de consciência. Nós estamos levando esta Divina Misericórdia aos corações? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas qual é a nossa medida? Porque muitas vezes nós somos juízes dos outros para condenar, e somos nossos juízes para nos absolver. E sobre isso já dizia o grande cardeal François Xavier Vantuan, um homem que ficou na prisão comunista há mais de 12 anos, no Vietnã, preso num cubículo que não dava nem para ele ficar em pé, mas que era uma grande testemunha da esperança e do amor de Deus. E ele dizia, no ano santo, oxalá a igreja fosse como esta porta santa, que agora o Papa entra. Oxalá a igreja, ela fosse realmente os homens da igreja, aqueles que acolhem e colocam todos dentro do seu seio, sem condenar, sem julgar, apenas compreendendo, acolhendo e amando. E este é o nosso grande defeito, irmãos. Nós somos especialistas para julgar e condenar, para ver defeito em tudo. E com muita fadiga nós acolhemos. Com muita fadiga nós amamos.
Mas no fim da nossa vida só vai restar uma coisa. Jesus só vai nos perguntar, não todos os pecados que nós fizemos. Jesus só vai dizer uma coisa, e essa será a medida do nosso julgamento. O quanto? Quanto você amou? O quanto você deixou de amar? Ter a devoção à divina misericórdia é ser sinal desta divina misericórdia. É ser instrumento da divina misericórdia. É levar a divina misericórdia a todos. Levar esta confiança no Senhor. Porque quantas almas que estão hoje no mundo, que fizeram tantos pecados, olham para si, sentem nojo de si, se desprezam e acham que para elas não tem mais salvação. E se jogam ainda mais no pecado, ainda mais como um grito desesperado de amor, de desejar ser amado e ser amada. E aqui é necessário sermos para esta alma instrumentos de misericórdia, levar a confiança e o amor de Deus. Porque já dizia o próprio Jesus, irmã Faustina, mais dói ao meu coração uma alma que desconfia do meu amor, que não confia em mim, do que o maior pecado desta humanidade. O Senhor, Ele quer ser amado, Ele quer que nós confiemos nele. Caríssimos irmãos, neste domingo da Divina Misericórdia, que nós possamos ser apóstolos da Divina Misericórdia. E que nós possamos essa semana várias vezes repetir no nosso coração, Senhor Jesus, eu confio em vós. E pela intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, e agora do nosso beato, o João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz. Uma boa semana.